Fala galerinha do Gaia, beleza? Afonso aqui mais uma vez com vocês para a gente dar uma continuidade na nossa revisão agora sobre Física B. Então pega lá a tua apostila, revisão das aulas 7, 8 e 9 e vamos trabalhar, e vamos se cuidar, e vamos passar álcool gel, e vamos se isolar, e vamos ralar, beleza? Bora! Bom, nas aulas 7, 8 e 9, a gente falou muito sobre forças, tá? Então vamos começar com duas forças. Primeira força, força normal. O que é a força normal? É a força que a superfície faz quando ela sustenta um certo corpo. Então, se você tiver um corpo apoiado sobre uma mesa, normal é a força que a mesa faz no corpo, então ela vai ser vertical e para cima. Se você tiver um corpo apoiado numa parede, normal é a força da parede no corpo. Então ela é horizontal e para a direita, beleza? Então força normal é a superfície agindo no corpo. Ela tem esse nome normal porque ela é sempre perpendicular à superfície, tá? Então a definição de normal é perpendicular à superfície. Força de tração. É uma força normal, é o mesmo conceito. A diferença é que a força de tração é uma força que ela é transmitida através de um cabo, transmitida através de uma corda. Só vai existir força de tração se a corda estiver tensionada, esticada, se a corda estiver puxada, beleza? Uma corda solta, mole, jogada no chão, vai ter tração nula. Agora, se eu tiver uma mola esticada, a minha força de tração vai ser a força da corda. Aqui é importante a gente entender o seguinte: a corda tem duas pontas, então eu vou ter duas trações. Repara ali que eu tenho a tração do B e eu tenho a tração do A. O que acontece? O valor dessas trações tem que ser o mesmo. Gente, presta atenção. Na mesma corda eu vou ter sempre a mesma tração, tá? Não pode uma ponta da corda ter uma força de 20 newtons e a outra ponta ter uma força de 10 newtons, tá? Isso está errado. Então, se uma força lá da ponta, de uma ponta é 20, a outra tem que ser 20, porque é a mesma corda. O módulo é sempre o mesmo, o valor é sempre o mesmo. O que vai mudar é direção e sentido, beleza? Polias fixas, roldanas fixas, engrenagens fixas. Qual que é o lance? Esse tipo de equipamento que existe, a polia ou a roldana, ela simplesmente serve para mudar direção e sentido de força. Polia ou roldana não muda valor. Fixa, tá? Pelo amor de Deus. Então, polia fixa ou rodana fixa não muda valor de força. Ela não facilita o teu trabalho, deixando ele mais leve. Ela muda só direção e sentido, tá? Deixa anatomicamente mais confortável, mas não muda o valor. Isso para roldana fixa, presa lá na parede, presa no teto e por aí vai. Já as polias móveis, elas vão se mexer junto com o corpo e essas sim, elas têm a característica de facilitar o nosso trabalho, de facilitar a nossa vida. Então, tem uma característica bem importante, uma manha e um esqueminha. Cada polia móvel divide a força por 2. Então, o que acontece? Se eu tenho um corpo ali, ó, de peso P, a polia móvel faz com que eu precise apenas de metade do peso para sustentar o cara. Então, se eu tenho um corpo lá de 100 newtons, que eu tenho que puxar ele para cima, uso uma polia móvel, eu preciso só de 50. Se eu uso duas, divide por uma, 50, divide por duas, 25. Se eu uso três, divide por uma, dá 50, por duas, 25, por três, dá 12,5. E assim vai. Então, cada polia móvel divide a força por 2, tá? Como você vai identificar se a polia é móvel ou se ela é fixa? Olhando no problema. Você olha no problema, no esquema ou na descrição, de algum jeito ele vai ter que te dizer, porque a diferença entre polia móvel e polia fixa é muito grande. Aqui eu tenho uma outra situação. Aqui é muito comum nesse último caso que mostrou para vocês, porque veja, aqui eu tenho duas móveis e uma fixa. Então, pelo desenho, a gente tem que matar. Ai, professor, mas como é que eu vou saber disso? Analisando, olhando. Ah, mas eu não vou conseguir saber. Então, se esperte, porque o teu concorrente vai. Então, presta atenção, olha para o esquema, olha para o desenho, para você sacar.
Força elástica. Muito importante também a gente comentar desse cara, a gente já falou sobre ele, porque força elástica é a força que ela vai ser transmitida numa mola normalmente, mas pode ser um corpo elástico qualquer. Pode ser um arco de um arco e flecha, pode ser um elástico de um estilingue, mas é uma força que está relacionada a uma deformação de corpos elásticos. O que é isso? É o corpo que você consegue deformar, esticar ou comprimir e depois ele pode voltar à forma original. Essa força que o corpo faz para voltar à forma original é que a gente chama de força elástica, beleza? Então, essa força vai depender de algumas coisas. Ela vai depender do material, tá? Que é uma constante elástica, que eu já vou comentar com vocês, e ela vai depender da deformação. O que é deformação? É o ΔX. É a diferença do tamanho que o cara tem antes e depois da força agir. No caso da mola, essa deformação pode ser para esticar, mas também pode ser para comprimir, beleza? Perdão. Então, a força elástica vai depender do material e do tanto que você deformou esse corpo, tá? Então tá aqui. Para calcular a força elástica, eu faço constante elástica, que é o K, vezes a deformação, que é o ΔX. Segunda lei de Newton. Então, continuando a revisão. Segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, ela fala o seguinte para a gente: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só vamos ficar esperto, porque essa força resultante ela pode ser a soma vetorial de várias forças. Traduzindo, é a força que sobra, é a força que sozinha consegue movimentar o corpo. Então, quando eu falo força resultante, não é que o corpo só tem uma força agindo sobre ele, pode ter uma dezena, mas sobra uma forcinha para algum lado. Essa forcinha que sobra é a força resultante. Assim como, se o corpo ele não tiver lá 40 forças agindo sobre ele, só que todas elas se anulam, se equilibram, por mais que ele tenha 40 forças, mas se elas se anulam, a resultante é zero. Então, essa força resultante é a força que sobra, tá? E ela tem que ser paralela ao deslocamento. Então, se um corpo tem massa e sofre uma força resultante, ele vai adquirir uma aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. No sistema internacional, a gente tem que a força resultante é medida em newtons. E o que é o newton? É o quilograma da massa vezes o metro por segundo ao quadrado da aceleração, tá bom? Bom, vamos brincar um pouquinho, vamos ver como é que a gente trabalha com isso num sisteminha de blocos. Então ele fala que na figura abaixo temos dois blocos que estão ligados entre si por uma corda ideal, ou seja, é uma corda que não vai esticar, não vai encolher, que não tem massa, ela não interfere, ela só segura os corpos. Podemos ver que o bloco A encontra-se apoiado sobre uma superfície plana, então está ali o corpo A em cima, gravidade vale 10, massa de A9 e massa de B6, determine a tração na corda. Então, como que resolve isso? Bom, primeiro eu vou esquematizar as forças que agem nos corpos. No bloco A eu tenho superfície apoiando normal para cima, peso dele, que é a massa vezes a gravidade, para baixo. Só que como ele está apoiado e ele não está se mexendo nem para cima nem para baixo, normal e peso se anulam, se cancelam. E eu tenho a tração na corda, força na corda, puxando ele para a direita. No corpo B ele está pendurado, então eu só tenho a tração na corda segurando e o peso de B para baixo, puxando o B. Gente, essa tração que age no A e a tração que age no B são a mesma, tem o mesmo valor. Lembra? É a mesma corda, a rodana é fixa, ela não está aliviando em nada, ela só está deixando mais fácil, não no sentido de deixar com menos valor, mas no sentido de você conseguir puxar um cara para frente fazendo uma força para baixo. Tá? Nesse sentido, não vai confundir as coisas. Bom, se eu pegar o corpo B, que é o mais simples, eu já vou direto calcular a força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração. Como? Normal e peso de A cancela. Tração de A e tração de B cancela, só sobra o peso do B. Então, ele que é resultante. Essa força vai puxar os dois corpos, o A e B, com a mesma aceleração. Por isso que ficou MA mais MB vezes a aceleração. Peso de B é a massa dele vezes a gravidade. Então, 6 vezes 10. Massa de A é 9, massa de B é 6. Então, 9 mais 6 vezes A. Ficou 60, que é igual a 15A. E 60 por 15 me dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, achei a aceleração desse cara. Aí você vai falar, mas para que eu queria aceleração se ele perguntou a tração? Bom, a resposta aqui. Você pode calcular a tração pelo corpo A, você pode calcular a tração pelo corpo B.
Eu resolvi do A por quê? Porque se eu olhar só para o A, eu vou ter tração, que é a força resultante sobre A, que é igual a massa dele vezes a aceleração. Tração eu quero, massa do A é 9, aceleração que eu calculei é 4, que vai dar 36. Aí se eu fizesse pelo B, tinha que dar a mesma coisa. A diferença é que a equação ia ficar peso de B menos tração, que é igual a massa de B vezes aceleração. Quer confirmar? Tenta aí, vai dar certo. E se os dois estiverem na horizontal, questãozinha da VUNESP? Dois blocos A e B de massas 2 e 6 kg, respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal, quando puxados para a direita pela força F mostrada na figura. O conjunto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e a resultante das forças que atuam em B valem respectivamente. Então, eu quero saber a força que age em A e a força que age em B. Bom, se força resultante é massa vezes aceleração para todo mundo, o que acontece? Em A, força resultante é massa de A vezes aceleração. Ele deu a massa e deu a aceleração. 2 vezes 2, 4 newtons. Então, sobre o A, eu vou ter uma força que é a da corda, agindo para a direita, de 4 newtons. Em B, força resultante é igual massa vezes aceleração. Eu tenho a massa de B, que é 6, tenho a aceleração, que é 2. Força resultante em B é 12. Lembrando que no B eu vou ter a tração para a esquerda e a força F para a direita, tá? Mas a resultante das duas é que vai me dar 12, beleza? Parece que é difícil, né? Mas no fim é o mais fácil de fazer. Dicas para você resolver e não se perder nessa matéria. Primeiro, anote os dados relevantes do enunciado, massas, né, se tem atrito ou não, veja se falta alguma coisinha, gravidade, anota tudo isso, tire. As unidades, vê se não tem nada sobrando, se está tudo em metros, se está tudo com quilograma, tudo em segundo, se não tem nenhuma velocidade lá em quilômetros por hora, por exemplo. Então, veja as unidades. Depois, desenhe as forças que atuam nos corpos, isso é bem legal de fazer, porque tem um monte de pergunta teórica que você precisa do desenho para resolver, então desenhar as forças. Vê para onde está se movendo o sistema, aí todas as forças que apontam para onde o sistema se move ficam positivas, e todas as forças opostas ficam negativas. Ajuda bastante. Igualar as forças para a direção e espaço, tá? Ou seja, achar a força resultante, tá? Lembrando-se que os corpos se movem juntos, né? Ligados por cabos ou um em cima do outro. Então, as massas você sempre vão somar, tá? Todos eles vão ter a mesma aceleração, eles se movem juntos. 7. Para resolver o sistema que você criou com cada corpo, lá fazendo a segunda lei de Newton, né? Você vai ter que somar as equações e cortar os pares ação e reação. E aí acabou, tá? Então, é um conjunto de passos, um tutorialzinho, que deixa bem mais fácil de resolver. Mais um exemplo, agora com dois em contato. Dois blocos A e B mostrados na figura, de massas 2 e 3 kg, respectivamente, encostados um no outro. São movidos pela ação de uma força de 15 sobre o bloco A. Então, estou empurrando o A para a direita com uma força de 15. Determine a aceleração dos blocos e a intensidade da força que A faz sobre B. Então, tá ali os dois corpos, bonitinho. Vamos resolver. Ó, faz os dois isolados. Foi aquilo que eu te falei. Eu nem tirei os dados aqui, pulei a etapa, tá? Mas vou fazer dois. E aí, de novo, tá os dois. Sobre o corpo A eu tenho o quê? Normal igual ao peso, porque ele está na horizontal, então ficou 0. Com isso eu tiro a normal, que é 20, porque o peso é 20, tá? Mas o que me interessa é embaixo. Eu tenho a força empurrando o A para a direita, menos a força do A segurando, do B segurando. Então, força F1 menos força de B em A, massa e aceleração. Com isso, eu tiro que F menos força de B em A vale 2 vezes a aceleração. Montei uma equaçãozinha. Sobre o B, FAB, a massa de B, porque ele está na ponta, vezes a aceleração. Então, a força de AB é 3 vezes a aceleração. Bom, o que acontece aqui? Se eu substituir a força de B em A e a força de A em B aqui embaixo, montar um sisteminha, eu somo o sistema, tá? Então, força de B em A e força de A em B são iguais e sinais opostos eu corto. Fica F1, que é igual a 2 vezes A mais 3 vezes A. 2A com 3A, 5A. Então, F1 é igual a 5A. O F1 ele falou que é 15, que é 5A. Minha aceleração vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Monta a equação para cada corpo.
cria o sisteminha, soma as equações e veja o que dá depois que você isolou. E é isso aí, gurizada. Ficamos assim. Foi-se mais uma revisãozinha. Vamos fazer os exercícios. Tira dúvidas pelos atendimentos. Qualquer coisa que precisar, nós estamos na área. Valeu? Beijo para vocês. Se cuidem. Até a próxima. Tchau.